Você comentou o jogo, Edu. Analisa pra gente como foi o Atlético, positiva a atuação ou o jogo das 11 vai tirar um pouquinho da qualidade da análise também, como tem que ser, Edu? É claro que tira. Tira a qualidade jeito, do jogo, né? Da análise, nem tanto. Eu quis dizer, omitir, né? A qualidade da análise do jogo, perdão. A qualidade da análise fica a critério dos senhores. Depois vocês falam se foi boa ou não. O comentarista é bom. Mas a qualidade do jogo não tem como, né, Cirilo? O jogo, ele fica arrastado. Não tem jeito e vale para os dois, não só para o Atlético, valeu para o Tombense também, que foi um time que só se defendeu no primeiro tempo. Eu tinha chamado a atenção, você estava na ancoragem, né? Eu assisti Tombense e Atlético, e o Tombense é um time que abusa da bola longa, pelo menos abusou contra o Atlético, e no primeiro tempo contra o Galo também, né? Rouba a bola, já tenta ligar Keké, o Amorim, para tentar tirar alguma coisa, e não conseguiu. Às vezes você defendia com linha de 5, outras vezes de 6, tirava espaço do Atlético ali entre as duas linhas defensivas e foi competente ao se defender. O Atlético criou muito pouco na primeira etapa, teve uma grande chance que o goleiro Felipe pegou, foi bem. Depois disso não conseguiu criar, o Atlético começou o jogo de novo com 2 jogadores no ataque, Paulinho e Hulk, e eu acho que abusou de atacar só por um lado, só pelo lado esquerdo, com o Johan, com o Dodô, o Paulinho caindo por aquele lado também. Teve um lado direito absolutamente inoperante, morto no primeiro tempo. E foi tema do meu comentário no intervalo. O Atlético precisa jogar pela direita. O Cudê precisa fazer mudança. Eu até fiz a sugestão, talvez ele faça as mesmas mudanças que fez contra a Caldense e mude o sistema de jogo. O Edenilson passa a jogar como um ala, o Dodô faz a saída com os 2 zagueiros e adianta o Alan. Você põe uma linha de 4 jogadores à frente dos 3 e 3 atacantes, com o Patrick virando ponta por um lado e o Paulinho abrindo no outro lado pela direita. Ele não colocou o Patrick e o Igor Gomes, mas ele colocou o Vargas. E aí o Vargas fez o lado esquerdo, o Paulinho foi para a direita e o Hulk jogou como um centroavante, centralizado. Ele deu vida ao lado direito do Atlético e logo no início o Atlético fez o gol por aquele lado. Quando o Hulk ocupa o espaço que estava sendo ocupado pelo Paulinho, a partir do momento que o Hulk sai da posição de centroavante, alguém pode ocupar. E foi o Paulinho, jogada dos dois, o Hulk faz o cruzamento, o Paulinho faz 1-0. O Atlético se sentiu confortável e aí que entra a minha crítica ao Tombense. É claro que talvez se eu fosse técnico do time do interior, jogando contra Atlético, contra Cruzeiro, há o receio. E todo treinador do time do interior, se você desse um documento para ele assinar, assina aqui que vai ficar 0-0, você vai levar um ponto. Você concorda com esse empate sem gols? Você concorda com o empatezinho, levar um ponto? Assinou, acabou. Só que eu acho que o Tombense tem uma qualidade. E a hora que ele tomou o gol e que ele passou a ter a bola, incomodar, atacar o Atlético, ele mostrou essa qualidade. Incomodou mesmo, jogando pelo lado, fazendo tabela entre meias e laterais, os laterais passando, subindo. E chegou ao gol, claro que numa falha do sistema defensivo do Atlético. Acho que o Atlético ainda tem problema pelos lados, com as suas laterais. Ainda sofre um pouco com bola aérea, que o Cudê falou que não havia trabalhado, mas já deve ter trabalhado um pouco mais essa semana, porque houve uma melhora. Também se empatou o jogo, e aí veio chuva, calor, um monte de coisa. O Gemerson sentiu um problema. O Atlético já havia feito 4 alterações. Aí o jogo empatado, o que o Cudê fala? Tô perdendo meu zagueiro, eu vou pôr outro zagueiro? Não. Eu vou pôr outro volante? Não, vou meter um atacante e a turma se vira lá atrás. E o Cudê foi tentando achar a formação ideal, né? Ele coloca o Dodô como zagueiro, chegou a jogar como zagueiro pela direita e o Nathan Silva pela esquerda. Num primeiro momento, o Patrick foi fazer a lateral esquerda, não deu certo. Aí ele colocou o Otávio como lateral esquerdo, trouxe o Patrick para ser o volante. E nessa hora saiu o gol do Atlético. Na verdade, ele tentou o Caleb antes. Não, o Caleb foi no final. O Caleb deu cãibra. Essa foi no final. O Otávio e o Patrick já haviam passado por lá. Aí foi o Caleb, que teve cãibra. Aí ele tira o Caleb e volta com o Patrick. Terminou o Patrick como lateral. Mas no momento que o Patrick estava como primeiro volante, que o Otávio foi ocupar essa posição na lateral esquerda, o Zé Vitor do Tombense tenta atravessar uma bola e aí eu falei, desde a minha época de estudante no Pio 12, na educação física... Como é que chama o professor? Laércio. Beckler vai lembrar do Laércio. Beckler estudou lá no... Foi preparador físico do Atlético nos anos 80. Foi, os grandes é Laércio, um abraço pra ele. O Laércio falava, gente, não cruza a bola no meio, não faz isso porque o adversário vai roubar a bola, vai pegar nossa defesa completamente aberta. E a gente não fazia isso no Colégio Pio 12, no time do Pio 12 de futsal. E o Zé Vitor fez isso no time profissional do Tombense. O Patrick intercepta essa bola, arma um contra-ataque, o Atlético tem qualidade. Patrick, Vargas, Hulk faz o 2-1. E aí o finalzinho foi
teve um monte de coisa, menos jogo, né? Era muita bola aérea, poça d'água, começou a dar poça d'água no gramado, e foi aquele finalzinho mais arrastado. Acho que tudo muito típico de início de temporada. O Kudê, assim como a gente falou do Pesolano, tentando encontrar alternativas. Me parece que nesse início ele não confia tanto no Paulo Henrique como lateral direito. Eu acho que esse é um recado. O Mariano ainda não tem condições, talvez para o próximo jogo já tenha. Se o Mariano tiver ok, ele vai ser o lateral direito do Atlético, porque se você tira o Edenilson, dá dele e traz para a lateral, você perde um ótimo jogador no meio de campo e ganha um lateral ok. É muito melhor ter o Edenilson na dele do que um lateral ok. E aí eu imagino que na ideia do Kudê vou tentar, a alternativa é o Edenilson por enquanto. Não é Libertadores, não é Brasileirão, não é Copa do Brasil, não é reta final, nem clássico no estadual. Então o Edenilson quebra esse galho para mim, porque ele tem qualidade. Eu vou colocar outro jogador para ocupar o posicionamento dele. Hoje foi o Pedrinho, que não repetiu o bom jogo que fez no Independência. Pedrinho pela direita. O Johan teve oportunidade hoje e foi bem. Foi. Principalmente no primeiro tempo, quando o Atlético usou muito o lado esquerdo. O Johan fez um bom jogo. E sentiu a falta de um cara para dialogar com ele ali. Sentiu, porque o Atlético jogou sem ponta, né? O Dodô era o cara que fazia, às vezes, de um jogador pelo corredor pela esquerda, mas é uma ideia de jogo do técnico. Jogou com 2 atacantes sem o ponta. No segundo tempo, o Atlético teve o Ademir como ponta, o Vargas como ponta pela esquerda, o Paulinho como ponta pela direita, enfim. E o Atlético acho que até cresceu nesse ponto. Mas é uma análise parecida com outras. É jogo de início de temporada, ajuste no time, testes, condicionamento físico sendo apurado e uma nova ideia de jogo, né? Para os jogadores assimilarem. Hoje o Atlético que manteve uma espinha dorsal, teve jogadores que chegaram, mas o principal é uma comissão técnica nova, uma nova ideia de jogo a ser vendida para o grupo e aos poucos os caras vão assimilando. Romani